Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma alegria para nós estarmos congregados juntos para fazermos uma breve reflexão acerca da palavra de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de João, no seu capítulo de número 14, e no seu versículo de número 16, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos as seguintes palavras: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, para que vos envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A expressão que o Senhor Jesus utilizou para a pessoa do Espírito Santo é a palavra Consolador. Esta palavra, Consolador, ela é, na verdade, o resultado da etimologia da palavra Paracaléu, na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, cuja definição de Paracaléu é justamente Consolador. A palavra em si também traz como definição aquele que foi enviado para estar junto, para estar ao lado, a fim de consolar. O Espírito Santo foi enviado para estar junto, para estar ao lado, precisamente para habitar na vida de todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor e também Salvador pessoal da sua alma. Em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, Paulo usou algumas expressões das quais faço uma síntese. Ele disse que depois que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação e por ouvir demos crédito, acreditamos, cremos no que nos foi pregado e aceitamos então esta proposta da salvação, Paulo disse que o Espírito Santo veio morar em nós. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo também verbalizou a carta aos Romanos que Tércio a escreveu. Romanos 8:16, o Paulo verbalizou assim que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Logo, o Espírito Santo morando em nós certifica a nossa filiação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17, Paulo também disse que aquele que se une ou se ajunta com o Senhor se torna com ele um só Espírito. Em Romanos capítulo 8, no versículo 26, Paulo também disse que nós, na verdade, não sabemos orar da maneira correta ou como convém pedir em oração. E ele disse que o Espírito Santo nos ajuda. A outra versão para ajudar é assistir.
Mas ele também diz que o Espírito Santo intercede por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o Consolador. Na língua grega e na expressão da teologia sistemática, ele também é estudado pela expressão paracletologia. O Espírito Santo é o nosso paracleto, aquele que foi enviado a fim de estar junto, presente, ao lado, dentro de cada crente salvo em Jesus Cristo. Paulo deixou isto claro em 1 Coríntios 3,16 e no 6,19, quando Paulo diz que nós somos o santuário do Espírito, o templo do Espírito Santo, que nós não somos de nós mesmos, mas somos provenientes de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador. E ele encerra a frase dizendo: para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo morando em nós, habitando em nós, residindo em nós, movendo em nós, operando em nós, tabernaculando em nós. Ele, como Paracleto, tem como finalidade manifestar as suas operações na vida da igreja coletivamente, como na vida do cristão individualmente. O Espírito Santo, ele, além de ser o Consolador amado, aquele que nos consola, aquele que nos refrigera a alma, aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, além de consolar, ele também é ajudador. Além dele ser ajudador, ele também é fortalecedor. Além dele ser fortalecedor, ele é amigo. Além dele ser amigo, ele é aliado. E além dele ser aliado, ele também é advogado. Percebam que na etimologia da palavra paracaléu, se define como aquele que foi enviado para estar ao lado de outro e a fim de ser o quê? Ponto 1, consolador. Ponto 2, ajudador. Ponto 3, fortalecedor. Ponto 4, conselheiro. Ponto 5, aliado. Ponto 6, amigo. E ponto 7, advogado. Aqui está as 7 definições da palavra paracaléu aplicada à pessoa do Espírito Santo. E estas 7 palavras, elas podem ser aplicadas na vida cristã. Observe que nós temos 7 dias na semana, o que podemos superentender que para cada dia da nossa semana necessitamos da operação do Espírito Santo de alguma forma na nossa vida. Quem sabe hoje, nesse exato momento em que você está me vendo e me ouvindo,
você necessite do Espírito Santo agora, com uma das suas manifestações ou operações. Quem sabe o seu momento agora exija a operação do Espírito Santo em teu favor de uma maneira que ele seja para você um consolador, talvez um ajudador, ou então um conselheiro, quem sabe um amigo ou um aliado, que é aquele que fez a aliança em contrato, está junto, não desiste. Quem sabe você precise dele como um ajudador ou ainda como um advogado. Então saiba que você não está só. Se a tua vida está em Cristo, Paulo disse que nós recebemos o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é a pessoa do Espírito Santo, que em nós habita e opera, que em nós habita e se manifesta, que em nós habita e está presente para nos consolar, nos confortar, nos animar, nos fortalecer, nos preencher, nos revestir, nos renovar, para nos separar, nos consagrar, nos levantar, nos enviar, nos capacitar, usar a nossa instrumentalidade, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja para todo sempre glorificado. Gostaria muito que você entendesse neste dia que a igreja não está só na terra e que o cristão individualmente não está só nesta terra, mas que o Espírito Santo, o Consolador amado, o divino companheiro no caminho, está conosco, te ajudando agora, te fortalecendo agora, te consolando agora, te orientando como um bom conselheiro, bem presente como um verdadeiro amigo e aliado, advogando as suas causas interiores diante das batalhas de ordem espirituais. O Espírito do Senhor não nos abandonará. Aleluia! Ele está conosco para sempre. Bendito seja o Deus e Pai de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus, nosso Salvador. Como crentes salvos, lavados e comprados no sangue de Cristo, o Espírito Santo que em nós habita nos ajuda nesta trajetória. Ele é o consolo, ele é o bálsamo, ele é o refrigério, ele é o alívio, ele é o ajudador, ele é o ânimo, ele é a fortaleza, ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor. Ele é o Espírito Santo que foi enviado para a igreja. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 17, abre a expressão, texto diz: o Espírito e a esposa dizem. O Espírito e a esposa dizem: vem.
Observe que há uma sociedade entre o Espírito e a esposa, o que implica dizer que a igreja não está só, o Espírito Santo está com a igreja. Eu, você, nós, cristãos, servos de Deus, lavados e comprados pelo sangue de Jesus, não estamos sós. O Espírito Santo habita conosco e está em nós. Deus te abençoe, que você sinta-se abençoado, revigorado, abençoada, revigorada, fortalecidos, fortalecidas pelo poder da expressão máxima da palavra de Deus, que é o alimento para as nossas vidas. Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.